Por exemplo, ó, por que comemos animais herbívoros e não comemos animais carnívoros? É verdade, né? A gente não come condor, a gente não come onça, a gente não come lobo. Qual é o motivo disso? Tem uma questão de cadeia alimentar nessa história, né? De qual bicho come qual. Então se a gente pegar uma onça, por exemplo, vamos fazer de conta que eu quero fazer uma criação de onças para comer. Aí o que a onça come? O bicho mais fácil talvez seria criar porco para dar para onça comer. Até eu conseguir abater uma onça, quantos porcos essa onça teria comido ao longo da vida? Uns 10 porcos, mais ou menos. Mas aí qual o sentido de eu comer a onça sendo que eu criei 10 porcos? Seria muito mais fácil eu ter comido os 10 porcos, teria rendido muito mais. Então para você criar um animal carnívoro, você precisa dar outro animal para ele, você tem que criar esse outro animal e seria mais fácil você criar logo esse outro animal intermediário aí que serviu de comida para o animal carnívoro, que no caso é um herbívoro. Mas tem outras coisas, a gente também não come muito esses bichos na caça, porque o sabor da carne não é muito bom. No geral, esses bichos que estão no topo da cadeia alimentar têm um gosto forte na carne que a gente não curte muito, mas também tem uma questão sanitária até. Se tiver algum contaminante que se acumula, por exemplo, mercúrio, essa onça já comeu tantos bichos contaminados com mercúrio e foi acumulando isso nela, que não é muito interessante comer um bicho que já tá meio intoxicado. E tem mais uma coisa ainda, os animais carnívoros são mais agressivos, então é muito mais provável você tomar uma mordida de uma onça do que tomar uma mordida de um porco. Mas apesar de tudo que eu falei, a verdade é a seguinte, a gente come galinha, por exemplo, que não é exatamente herbívoro, tá? A galinha come inseto e se der carne pra galinha, ela come também. É um animal onívoro, como grande parte das aves. E apesar da maioria das carnes que a gente achar por aí serem desses bichos que ou são herbívoros ou são aves, tipo porco, galinha, vaca, a gente come muito jacaré. E esse sim é carnívoro e tem gosto bom. Sim, eu já comi jacaré e não foi de caça não, é jacaré criado que eu comprei lá em Manaus. É verdade que quanto mais eu espero, menos eu espero? É, quanto mais você espera, menos você vai esperar no futuro. Tá certo. Iberê, a pergunta é idiota. Ótimo. Quando começa assim, geralmente a pergunta não é idiota e é muito boa. Vamos lá. Aliás, tem gente que já tá com essa tática de perguntar desse jeito que sabe que a chance de eu responder é maior e isso é verdade. Eu não devia ter dado essa dica, mas eu já dei. Enfim, tem como transformar xixi em água? Não só tem, como tem bastante gente que bebe essa água depois e é muito importante, viu? Na Estação Espacial Internacional, que a gente já falou dela, é esse laboratório meio hotel que os astronautas ficam girando em volta da Terra, tem muito pouca água, não dá pra ficar levando água lá à torta e à direita, é muito caro levar água pra lá. Então não só eles têm que aproveitar a água que sai da nossa respiração, o vapor de água que a gente solta na respiração, como o xixi que a gente solta no banheiro. Eles fazem a água ferver usando vácuo e depois condensam de novo, passa por uma série de filtragens e no final eles bebem. Conseguem reciclar mais ou menos 98% dessa água que vem do xixi e da respiração. Iberê, por que a gente diz fulano dá nó em pingo d'água para se referir a uma pessoa ligeira? É verdade, a gente fala que alguém dá nó em pingo d'água quando ela consegue fazer uma coisa muito difícil que quase ninguém consegue fazer, geralmente usando bastante criatividade. Caramba, essa menina montou a maquete em 3 horas no escuro usando só papelão, mas ela dá nó em pingo d'água, hein? Mas conseguiu emprestar R$ 5.000 do cara mais pão duro da cidade? Isso aí dá nó em pingo d'água. A gente fala assim, se você pegar uma gota d'água, pegar um fio e tentar dar um nó nessa gota, vai ser uma coisa meio difícil. Mas aqui é Manual do Mundo e a gente já deu literalmente nó no pingo d'água. Tem uma experiência que você enche uma garrafa PET de água, faz 3 furinhos bem próximos embaixo e aí forma 3 jatinhos de água bem pequenininhos, bem fininhos. Você consegue torcer e dar nó no jatinho de água. É uma coisa absurdamente surpreendente, mas dá certo. Depois de você assistir esse vídeo, vai lá ver essa experiência. O que acontece com o CPF das pessoas que morrem? Talvez você imagine que esse CPF vai ser reciclado, né? Tipo uma casa, a pessoa morreu, sai de lá, entra outro, tá tudo certo. Mas não, CPF é um número único. Cada brasileiro só tem um CPF e é muito importante para a Receita Federal, para cobrar impostos dessas pessoas, ver onde é que ela tem dinheiro na conta e tudo mais. Então quando uma pessoa morre, o CPF ele vai ser inativado, mas o CPF continua atrelado àquela pessoa, porque depois tem que fazer herança, ver se ela tem alguma dívida, se ela devia alguma coisa para a Receita Federal, etc. Esse CPF tem que continuar existindo, porque se surgir qualquer problema relacionado a isso, você sabe que é daquele defunto e não da outra pessoa que talvez tenha pego o CPF dela. E sim, em algum momento os números do CPF vão acabar, porque a gente vai ter mais gente que viveu com o número do CPF do que número disponível. E aí, sei lá, vai ter que aumentar um dígito, colocar a letra no meio, qualquer coisa assim. Porque tudo que você usa é azul.
Iberê, uma vez que a cor branca reflete todas as cores, o que a difere de um espelho? Vamos entender então por que uma coisa é de determinada cor, antes de tudo. Você sabe que a luz branca ela é formada por luzes de todas as cores. Então vamos fazer de conta que isso aqui é a luz branca chegando numa superfície verde, tá? As luzes que não são verdes, tipo vermelho, azul, elas vão ser absorvidas por esse objeto verde. O que quer dizer absorvida? Ela vai se transformar em calor. A única luz que vai ser refletida é a verde. E é isso que chega nos nossos olhos. Então, quando você enxerga um objeto colorido, ele está absorvendo todas as cores, menos aquela que você está enxergando. E o objeto branco? Que cor que ele está refletindo? Está refletindo todas. Como na luz branca essas cores não estão separadas, você não vai ver essas cores como se fosse um arco-íris. Você vai ver tudo branco, normal mesmo. Mas e a dúvida que chegou? Qual a diferença disso aqui para um espelho? A diferença é que esse desenho que eu fiz não está muito preciso. Olha só o que acontece de verdade. Num espelho, a luz que chega, ela é refletida no mesmo ângulo que ela entrou. Então, se um raio de luz chega por aqui, ele sai por aqui, retinho, forma um V. A superfície branca desorganiza tudo isso. Então, na verdade, esse verde não vem só para cá, ele reflete um pouco para cá também, para cá. O vermelho vem para tudo quanto é lado também, assim como todas as outras cores. E aí, nessa bagunça de raios de luz, é impossível você ver reflexo de alguma coisa, fica tudo misturado. Resumindo e simplificando, então, o espelho reflete de um jeito organizado, enquanto o branco reflete de um jeito todo bagunçado.